Eu sinceramente não entendo o motivo dos meus netos terem medo de mim. Conta um Conto apresenta, da série Novos Autores, de Samuel Lucas, O Velho. Narração Marcelo Fávaro. Você, escritor que deseja participar da série Novos Autores e ter o seu conto narrado para mais de 60 mil inscritos, mande o e-mail para favaromestrado@gmail.com com a sua história em PDF e um texto falando um pouco sobre você, de onde fala, suas inspirações e o que o nosso canal representa para você. Vamos à história? Durante toda a minha extensa existência, eu fui amado para com todos, especialmente as crianças. Quando minha falecida esposa, que Deus a tenha em seus braços, me avisou que o nosso garoto seria pai, eu quase fiz de sua alegria um dia marcado de tristeza, porque eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que quase tive um infarto. Tive de ser levado às pressas ao hospital. Na recepção, deram entrada como início de infarto. A dor aguda no peito me fazia sentir como um bonequinho de magia obscura nas mãos de uma horrenda e impiedosa bruxa chamada Idade. Mas, para minha alegria, isso em dias que eu costumava sorrir, minha situação não passava de sintomas de ansiedade. 2 semanas de tratamento farmacêutico e de observação médica e eu já estava como sempre estivera, forte como um touro. A minha Dete, morreu 1 ano depois desses energéticos eventos. Fiquei arrasado. Preferia 1000 vezes ter de sentir a dor que eu sentira antes, essa que eu venho sentindo desde então, insuportável. Tinha o gosto amargo da morte e o cheiro pútrido da solidão. Meu único conforto fora o nascimento dos meus netos. Aliás, gêmeos. 2 meninos que para mim eram presentes, consolos. Em troca da vida da minha esposa, Deus enviara outras 2 almas. No início eu passara bastante tempo com as crianças. Ensinei aos meus netos tudo que um escoteiro formado e ex-piloto de avião poderia ensinar a 2 crianças que sequer sabiam controlar seus esfínteres. Ou seja, eu os ensinei tudo o que deveriam saber. Suas primeiras palavras foram vô e bobô, o que deixou o meu filho ingrato e a sua esposa ciumenta enfurecidos e temerosos. Eu até cheguei a ouvi-los discutir por minha causa mais de uma vez. Meu filho, por mais ingrato que fosse, era a favor de me manter com eles até o fim, o que não faltava muito para acontecer. Já a sua esposa insistia que eu deixasse a casa, eu e meus pertences que ela chamara de objetos nefastos. Eu sinceramente acredito que ela queria me pôr num asilo. E confesso quase em lágrimas que em alguns momentos ela quase conseguira convencer meu filho a se livrar dos ditos objetos nefastos, incluindo eu como parte deles. Talvez a única razão por eu ainda morar com meu filho, talvez tenha sido o apego que as crianças têm por mim, ou tinham. Todo o afeto, todo o carinho que nutriam por essa figura velha que vos escreve, acabou no exato dia, em que ambos fizeram 6 anos. Eu acredito que possa ser obra daquela mulher diabólica, envenenando as mentes frágeis dos garotos, contando a eles mentiras e difamações ao meu respeito, e por isso eu a odeio. Agora os meninos sequer me olham, não mais me cumprimentam.
É como se eu tivesse deixado de existir para eles. Em meus momentos, que agora eram todos sempre solitários, minha companhia se restringia ao meu caderno de anotações, o meu gatinho, eu tenho um gato lindo, preto, e a morte. Sim, a morte era minha companheira de quarto. Ela viera me visitar pela primeira vez na forma de uma coruja. Era tarde da noite, o céu era de um azul cinzento e escuro, e todo o meu quarto também era escuro. Apenas a lua derramava sobre as árvores luz, que por sua vez fazia com que os galhos assumissem formas diabólicas, tornando-se em mãos enormes e magras, sombras medonhas se projetando em minha cama, como se estivessem agarrando-me no intuito de me levar ao profundo abismo de onde saíam. Profundezas que causam arrepios, com segredos ocultos apenas pela falta de luminosidade e coragem para a investigação. Eu lembro de manter atento, tão atento eu era quanto às projeções. O vento arranhava a janela do meu quarto, gritando de dor. Dor que apenas aquela noite de encontro com a morte pôde causar. O enorme animal estava ao meu lado, com seu bico afiado posicionado na altura dos meus olhos. Obviamente me assustei, é claro, com aquele encontro inesperado. Tentei encontrar alguma explicação que satisfizesse a minha mórbida imaginação de velho, pois a única janela que possibilitaria o acesso ao animal estava fechada. Teria a coruja aberto um buraco no chão do meu quarto e vindo diretamente das profundezas do inferno das corujas? Eu não saberia mais como o animal havia adentrado, pois a cama tinha suportes que me proporcionavam uma altura relativamente considerável do chão, e desde que meus netos passaram a me ignorar, a temer, eu ficara muito doente, tão terrivelmente doente que aguentava sequer me mexer. Mas antes que eu pudesse me contentar com a minha própria ignorância, a coruja realizara algo que nenhum outro animal até então tivera a audácia de realizar, quebrando as leis divinas e naturais. A coruja falou e me disse que logo teria o fim. O meu sofrimento iria acabar, e no mesmo instante pude notar a escuridão do meu quarto se intensificar, e ao lado da porta eu percebi a presença de outro ser, um ser humanoide. De uma forma muito inexplicável eu adormeci. Não senti sequer o esforço de gritar por socorro durante o meu primeiro encontro com a morte, pois desde que passara a ser ignorado, eu sentira a minha voz fraca e inaudível. Poderia gritar o quanto quisesse que todos me ignorariam, como se a minha boca tivesse sido costurada. Então optei pela mudez. O totem da morte me dissera que a forma clara que logo esse meu sofrimento acabaria, bem, só me restava esperar. Dias depois do primeiro encontro, a morte tornou a aparecer, mas dessa vez na forma do meu gato preto, que milagrosamente caminhava em suas 4 patas, mesmo depois de ter sido partido ao meio por um caminhão coletor. O animal me encarou com superioridade, com aqueles olhos humanos. E assim como a coruja, o gato falou. Com uma voz gutural ele disse: reflexo de morte. E sumiu como se nunca estivesse estado ali. O gato, com a voz do demônio, apenas anunciava o que vinha me aguardando, pois a morte o acompanhou. E dias depois pude ouvir meus netos encontrarem uma coruja e um gato, os dois mortos, num cantinho do quintal. Eu tentara chamá-los para ter certeza de que teriam encontrado os meus visitantes, mas ao ouvirem minha voz eles gritaram e choraram. Não abriram a porta do quarto, que sempre estivera fechada desde então.
Tentei acalmá-los. É o vovô! Crianças, é o vovô! Mas tudo que eu recebi foi um choro ainda mais alto. E eu não pude entender o seu medo, nem mesmo eu que encontrara com a morte tivera sentido tanto pavor assim. Isso até ontem à noite. A Dete me visitou noite passada. E tirando a voz e a figura que lhe pertenciam, eu posso afirmar com certeza, o que quer que tenha vindo se passar por minha esposa, não era uma boa presença, pois viera de baixo. Até a fragilidade elegante de minha esposa fora maculada. Sente falta do meu corpo, velhote? Dete jamais falaria algo assim. Logo você me terá de novo. Eu me senti ainda mais doente, quase sem vida, e se morresse só notariam 1 ou 2 semanas depois. Hoje cedo meus netos entraram no meu quarto. Evitaram olhar em minha direção. Procuravam por algo, mas assim que fiz menção de falar, eles saíram correndo, chorando. Meu filho logo entrou em seguida. Ele havia decidido que iria guardar os entulhos e bugigangas no meu quarto. Quanta falta de respeito. Espere eu morrer, eu disse. Mas tenho certeza que ele sequer ouviu. Brinquedos quebrados, roupas velhas, caixas de livros antigos, fotos minhas e da Dete. E por fim ele colocou cuidadosamente um espelho de 1,5 metros, encostado na parede ao lado da cabeceira da minha cama. Saiu do quarto sem me notar. Eu não o culpo, pois finalmente pude me ver, contemplar a horrível figura que representava o mais profundo medo da espécie. Eu pude ver apenas um gato e uma coruja sobre um leito completamente vazio, refletidos no espelho. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. Olá, meus caros amigos, minhas caras. O que vocês acharam do conto? É bem interessante, estilo Os Outros. Achei pela metade do conto eu comecei meio que desconfiar, né? Esse conto foi enviado pelo Samuel. Aparentemente aqui é um jovem, né? Pela foto aqui, parece ter 20 e poucos anos. E um ótimo exercício de escrita, viu, Samuca? Um abração para você. E vocês, meus amigos, caso vocês tenham aí um conto próprio, inédito ou não, e tem esse desejo de ter o seu conto narrado aqui no canal, pela voz do Titio, mas seria interessante, viu, gente? O que acontece é o que eu sempre falo, tem pessoas que nunca ouviram o canal, nem gostam de audiolivros, não acompanham, nunca fez um comentário no canal para ajudar, né, para elevar o hype e acredita apenas por uma questão de divulgação do seu próprio trabalho que seria interessante ter um conto dele no canal narrado. Não é, evidentemente, para essas pessoas que a série dos novos autores se destina, e sim àquelas pessoas que já ouvem o canal, que já têm uma proximidade conosco, que entende qual é o objetivo, né, de justamente agregar ali como se fosse uma grande família da literatura. E é por isso que no e-mail eu peço para que você fale um pouco sobre você, né? Marcelão, estou falando aqui de tal lugar, tenho tantos anos, sou pai, não sou pai, moro com meu gato, com o meu cachorro. Fale sobre você, coisas que seriam interessantes aqui na resenha, ok? Até a próxima!